Não é sobre isso, né? A gente sabe que não é sobre isso. Eu acho que uma das heranças da estrutura sexista como é, e do patriarcado, é que você reconhece a competência na mulher, isso é inquestionável. Só que você só reconhece essa competência em espaços limitados. Então você é uma enfermeira muito competente e você pode ser reconhecida por isso. Você é uma professora muito competente e você pode ser reconhecida por isso. Se você quiser ser a chefe de uma empresa muito competente, e você vai ser essa chefe, mesmo que você seja, você não é reconhecida por isso. Talvez essa seja uma das principais heranças da estrutura como é. E talvez outra das principais heranças seja o de que a gente destina a homens e mulheres lugares limitados de atuação. E dentro desses lugares limitados, o espaço público é entregue aos homens e o espaço privado é entregue às mulheres. Então, a gente, inclusive, a partir dessa ideia, justifica uma série de violências. Como, por exemplo, a gente diz que mulheres são. é, Quando a gente se defronta com relações que são de homens mais velhos com mulheres mais novas, a gente diz assim, é porque mulheres elas são mais experientes do que homens. E a gente justifica essa afirmativa dizendo que essas mulheres são mais experientes do que esses homens porque elas precisam lidar com o espaço doméstico de tomada de decisão muito mais cedo do que os homens. E a gente justifica coisas como essa a partir dessa noção. Só que a gente não relativiza essa noção quando a gente explorando, quando a gente não explora o fato de que a vida pública é entrega para esses homens tão mais cedo do que para essas mulheres. Então, se essas mulheres precisam tomar a decisão em espaços públicos como lá, esses homens precisam tomar decisões em espaços em espaços privados como lá, esses homens precisam tomar decisões em espaços públicos. Então, a vida pública é entregue ao homem muito mais cedo do que a mulher. E a vida privada é entregue à mulher muito mais cedo do que ao homem. Uma das heranças do patriarcado isso pode ser uma das heranças do patriarcado. Outra herança do patriarcado que eu acho que é tão nefasta quanto essa é pelo fato da gente entregar para essas mulheres uma vida privada, e a gente só reconhece uma excelência dessas mulheres na vida privada e em algumas outras noções, como cuidar, por exemplo. Então, voltando ao que eu falei no começo, você pode ser uma maravilhosa profissional reconhecida se você for uma enfermeira, se você for uma pedagoga. Se você for uma prefeita, por mais que você seja muito boa, você não vai ser reconhecida. Se você for uma presidenta, não vão reconhecer sequer você querendo utilizar essa terminologia, presidenta. Vão gerar um problema quanto a isso. Porque se for presidente, precisa ser homem. Não pode ser presidenta. Então, se você for uma boa presidenta, ainda assim você não será reconhecida. Se você for uma excelente CEO, ainda assim você não será reconhecida. O contrário também é verdade. Se você for, por exemplo, o que acontece com homens, né? Se você for um cara que você abdicar da vida pública para ficar dentro de casa, para cuidar da sua família, toda a sociedade vai dizer que você é um gigolô. Porque o espaço da vida pública, ele precisa ser dominado pelo homem. E o espaço da vida pública e o espaço da vida privada precisa ser dominado pela mulher. Essas são, talvez, uma das principais heranças nefastas dessa estrutura sexista que a gente tem. Que é, olha só, nós desenvolvemos aqui lugares específicos de atuação e de reconhecimento para o homem e para a mulher. Como a vida pública é o que norteia a vida privada, então você tem um flagrante poder que é o que vai nortear a vida privada. Então, as decisões públicas influenciam muito mais na vida privada do que as decisões privadas influenciam na vida pública. Então, se você entrega a homens a vida pública e você diz que é na vida pública que eles podem ser o que eles são e exercer as suas capacidades, e você entrega a vida privada às mulheres e diz que é nessa vida privada que elas têm que ser o que elas são e explorar as suas capacidades, você está dizendo que o poder nessa relação está em quem ocupa o lugar público. E quem é que ocupa esse lugar público? São os homens. Então essa é uma das heranças do sexismo, uma das heranças do patriarcado. Patriarcado que subjuga, e há uma série de outras heranças, não só essas, que eu acho que são heranças um pouco mais nefastas do que essa, por exemplo, do que essas, que eu acho que essa também é uma herança que a gente precisa se ater um pouco. Mas, por exemplo, a gente achar que em razão da gente entender que a vida pública é nossa, que o espaço de tomada de decisão de tudo que acontece na sociedade é um lugar nosso, e aí eu estou falando enquanto homem, não enquanto homem negro, porque essa vida pública também não foi entregue a homens negros.
homens negros não tinham direito à vida pública. Inclusive, nas famílias afro-referenciadas, você tinha mulheres que saíam, e assim, tem uma série de artigos que exploram essa relação das mulheres que iam para o comércio, enquanto os homens cuidavam da casa, as famílias negras, né? E de quanto o comércio e a venda sempre foi parte de uma feminilidade negada a mulheres negras, porque em algum momento da história mulheres negras não eram sequer reconhecidas como mulheres, né? E homens negros não eram sequer reconhecidos como homens. Então eu não estou falando do lugar de homem negro, estou falando do lugar de homem, né? Então se a gente entrega o espaço de tomada de decisão, por exemplo, da vida a homens, a gente vai achar que tudo que se refere a esse espaço de tomada de decisão que vai transformar a vida social, que vai implicar diretamente a vida social, tem que ser orquestrado e requerido por nós. Aí disso você tem uma série de outros problemas. Quais são? A posse, o domínio do corpo e o reconhecimento do corpo feminino como um objeto, que é um produto da vontade do homem, produto da vontade masculina, mais um dos muitos produtos da vontade. E o corpo feminino como público. Então é o corpo que o homem pode tocar, que ele pode acessar da forma como ele quiser. E aí as derivações dessas noções, elas são muitas. Os casos de violência sexual, os casos de... que eu acho que inclusive pode cair aqui, né? Se eu falar sobre isso, né? Os casos de violência sexual, os casos de você achar que você é livre o suficiente para tocar o corpo daquela pessoa da forma como você quiser. É mais uma das derivações dessa estrutura sexista. E pensando sobre as relações afro-referenciadas, você tem, por exemplo, famílias negras em que o lugar de homem não era entregue e reconhecido em homens negros e o lugar de mulher não era entregue e reconhecido a mulheres negras. Então, a família não era reconhecida como uma família, era uma coisa para produzir. Enquanto mulheres negras, por exemplo, saíam para dominar o comércio, não para dominar, porque não dominavam o comércio, mas assim para vender, para conseguir o mínimo para garantir a subsistência, haviam, por exemplo, homens que ficavam dentro de casa cuidando das suas crianças, das suas famílias, que no caso, né, assim, são artigos que são muito limitados para falar sobre a configuração familiar no pós-escravidão, pós-escravização de pessoas negras. Então você tem alguns estudos, mas não são tantos, e nesses poucos estudos que se tem, você pode encontrar famílias que se estruturavam dessa forma. Quando, por exemplo, mulheres negras dialogam com o feminismo branco, procurando... por essa razão, talvez, que você tem alguns pontos de tensão, porque assim, eu estou sempre falando de um lugar muito limitado, porque eu sou um homem, né? Para falar sobre isso, então eu vou falar de um lugar muito limitado. Mas você tem, por exemplo, alguns pontos de tensão entre o feminismo branco e o feminismo negro, e você tem, inclusive, algumas outras propostas, como o mulherismo africano, ou o movimento feminista, ou o movimento feminino do Oriente, que você tem mulheres indianas, você tem mulheres paquistanesas, você tem mulheres de muitos lugares do Oriente que diziam assim, olha só, talvez esse feminismo branco ocidental que vocês procuram afirmar o tempo inteiro, eles não reconheçam a nossa experiência. E por que razão você tem algumas propostas feministas que apresentam esse ponto de contrassenso, de tensão com o feminismo branco euro-americano? Porque, por exemplo, enquanto mulheres brancas requeriam o direito de ocupar o espaço público, você tinha mulheres negras que já eram comerciantes. E o que essas mulheres negras procuravam? O reconhecimento da humanidade. E não só o reconhecimento da humanidade, mas a valoração do trabalho. Então, se mulheres brancas, por exemplo, nesse período, elas não iam para a rua e elas queriam ocupar a vida pública para vender, para trabalhar, para se formar, para estudar, para votar, você tinha mulheres negras, por exemplo, que sequer eram reconhecidas como sujeitos de direito, e sequer tinham as suas atribuições, as suas atividades reconhecidas, como, por exemplo, o da valoração do trabalho. Mas essas mulheres já ocupavam a vida pública. Então você encontra pontos de tensão aí entre o feminismo branco e o feminismo negro. Mas eu não sei se a gente está tanto aqui refletindo sobre o que seria esse feminismo. Eu acho que a gente está mais aqui refletindo sobre há uma herança patriarcal que diz que a vida pública é entregue à vida do homem e a vida privada é entregue à mulher. E como essas capacidades elas podem ser reconhecidas de forma limitada. Você pode ser uma enfermeira maravilhosa, você pode ser uma professora maravilhosa, você pode ser uma secretária de educação maravilhosa. Mas se você quiser ocupar o cargo de prefeita, aí eu acho que você está
e vocês sabem de Fortaleza de quem que eu tô falando, né? Se você quiser ocupar o cargo de prefeita, aí eu acho que você tá querendo muito. Mas se você for uma secretária de educação, você pode ser muito boa e pode ser reconhecida, mas prefeita você não pode ser. Você pode ser uma patrocinadora maravilhosa. Vocês sabem de que eu tô falando, né? Mas se você quiser ser presidenta do clube, aí eu acho que você vai encontrar um pouco mais de dificuldade. Porque por mais que você seja a melhor presidenta possível, talvez mesmo essa gestão maravilhosa não seja reconhecida. E vocês sabem do que eu tô falando. E o contrário pode ser que aconteça também. Por exemplo, quando você vai nessa... Eu estava ontem tô trabalhando agora num curso de pedagogia, na universidade que eu trabalho. E trabalhando nesse curso de pedagogia ontem, a sala com um monte de mulher e com 2 homens. É? Então você... o contrário, por exemplo, eu já trabalhei num curso de engenharia. Engenharia, não, é ciência da computação. A sala com 40 homens e uma mulher. Eu já trabalhei, por exemplo, no curso de matemática. A sala com 30 homens e 2 mulheres. E quando essas mulheres levantavam a mão para falar na sala de aula, nesse curso de matemática, vamos fazer de conta que não tem absolutamente ninguém falando. Então você reconhece, você aceita, você reconhece, entende, considera mulheres em determinadas situações, em contextos específicos. Mas em outros, que são referentes à vida pública, aí talvez você não considere tanto. Então não sei se esse vídeo do Caído tem muito a ver. Mas enfim, né?